Olá, meu cordial, fraternal, afetuoso abraço, a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De volta ao nosso canal, desta feita para gravarmos a quarta parte do nosso assunto, cuidando da saúde mental. Chegamos à quarta parte e terminamos o nosso vídeo anterior com Salmos 40 e hoje iniciaremos com Salmos de número 40, pois tudo que falamos, tudo que ensinamos, tudo que reverberamos tem respaldo na Bíblia Sagrada. E é de bom alvitre sempre lermos a gloriosa, bendita, infalível e inerrante palavra para respaldar aquilo que estamos querendo transmitir para os nossos caríssimos ouvintes que nos dão a honra, o prazer, a fidalguia de assistir os nossos vídeos. Que o Senhor nos ajude a ministrarmos esta palavra e que seja de bênçãos para as nossas vidas, pois é este o nosso objetivo. Profundamente grato aos irmãos, aos amigos que já se inscreveram no nosso canal. Já passamos de 600 inscritos, estamos numa campanha para pelo menos 1000 inscritos. Nos ajude divulgando, compartilhando, deixando o seu like, apertando o sininho e também divulgando para os seus amigos, pois abençoará outras vidas os nossos pronunciamentos, que são salvífico, que são escriturístico, e desta feita estamos gravando também de cunho psicológico, cuidando da saúde mental. O Salmos 40 se expressa desta forma, o salmista: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e põe um novo cântico na minha boca, ou pôs um novo cântico na minha boca, o hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão, e confiarão no Senhor. Aleluia. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti, e eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Queridos, o Salmo 40 é uma canção de louvor e confiança em Deus. O salmista expressa gratidão por ter sido socorrido em um momento de necessidade e destaca a importância de seguir os caminhos do Senhor. O Salmo também fala sobre a obediência a Deus e o desejo de proclamar suas maravilhas. É uma passagem que reflete a esperança e a fé na intervenção divina. Não obstante, o salmista estivesse com um problema mental difícil, estivesse com um problema emocional complicadíssimo, mas o Senhor o inspirou através do Espírito e ele encontrou refúgio na palavra. A mensagem central do Salmo 40 gira em torno da confiança em Deus, da gratidão pela sua intervenção na vida do crente. O salmista destaca como foi libertado de dificuldades e expressa alegria por ter sido ouvido por Deus. Além disso, enfatiza a importância da obediência e do testemunho das maravilhas de Deus. O Salmo ressalta que mesmo em tempos de tribulação, a fé e a devoção em Deus podem trazer esperança e renovação. A fé e a renovação podem impactar a vida em tempos
de tribulação de várias maneiras. A força e resiliência. A fé pode proporcionar uma fonte de força interior, permitindo que as pessoas enfrentem desafios com coragem e determinação. Esperança, em segundo tópico. A devoção pode oferecer esperança em meio ao desespero, lembrando que há propósito maior que momentos difíceis que podemos passar. Comunidade e apoio, comunhão. A prática da fé muitas vezes envolve a participação em comunidade, na nossa religiosidade, se tratando da comunhão, que pode oferecer apoio emocional e prático durante períodos difíceis. Quarto, perspectiva. A fé pode ajudar a mudar a perspectiva sobre a situação, permitindo que as pessoas vejam além do momento atual e reconheçam oportunidades de crescimento e aprendizado. Quinto, transcendência. A devoção, leitura e meditação na palavra de Deus, jejum e oração. Já foi provado cientificamente que o jejum faz bem para o corpo, para a alma, para o psicológico. E a oração, idem, é uma renovação não só espiritual, mas também mental e psicológica. Com certeza, ajuda a encontrar um aprendizado e significado mais profundo nas dificuldades, promovendo um senso de paz e aceitação. Esses elementos podem contribuir para a capacidade de lidar com dificuldades de forma mais saudável e construtiva. Mas queríamos apreciar com você, ou lermos juntos, o Salmo 56, que é uma maravilha, para expressar, enfatizar e retratar a situação que o salmista passava quando escreve esse salmo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, diz o salmista, pelejando todo dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que estejam e comigo e pelejam contra mim. Ó Altíssimo, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Esse versículo me encanta. O temor esvai-se quando confiamos no Senhor. No dia que eu temer, no dia que eu tiver medo. O medo, meus irmãos e meus amigos, é um microscópio que aumenta o perigo. E só Deus para nos livrar do medo. Versículo 4. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei que me pode fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Porventura escaparão eles por meio da sua inquietação ou da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na tua ira, Senhor. Olha o versículo 8. Mais para frente vamos comentar um pouquinho sobre esse versículo. Tu encontraste, o Senhor contou, tu contaste as minhas vagueações. Põe as minhas lágrimas no teu livro ou no teu odre. Elas não estão já no teu livro, Senhor? Quando eu a te clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, por quê? Deus está comigo. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Versículo 12, os teus votos estão sobre mim. Ó Deus, eu te renderei ações de graças, aleluia, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de ti na luz dos viventes. Coisa linda, coisa maravilhosa. Salmo 56 é um dos salmos de confiança e entrega a Deus. Ele expressa a angústia do salmista diante de seus inimigos e a certeza de que Deus está ao seu lado, oferecendo proteção e libertação. O versículo 8 traz uma gama de informações e esclarecimentos. O salmo menciona a contagem das lágrimas, contabilização dos passos e vagueações, bem como a promessa de Deus
ouvirá as orações, coisa linda. Deus mostra os horrores, Deus manifesta no meio das grandes dificuldades para nos livrar. O tema principal do Salmo 56, meus irmãos e amigos, é a confiança em Deus, em meio à adversidade e o medo. O salmista expressa a sua angústia diante da opressão e dos inimigos, mas afirma sua fé na proteção divina. Ele destaca a importância de confiar em Deus, que conhece suas aflições e está sempre presente para oferecer consolo e libertação. A ideia central é que, mesmo em tempos difíceis, a fé pode proporcionar segurança e paz. Aleluia. Em um contexto bíblico, vagueações, o que é? Pode se referir a errar sem destino, andar sem rumo, ou entregar-se a desvaneios ou a devaneios, mas também pode ter conotações de sofrimento e lamento. O termo pode ser associado a momentos de incerteza, busca por direção ou a um estado de espírito marcado pela angústia. Por isso ele diz no versículo 8, tu contaste as minhas vagueações. Ele não estava eximido das vagueações, mas o Senhor contabiliza, glória a Deus. E os nossos passos estão diante dele. Analisando o termo, vaguear sem destino. A Bíblia frequentemente usa a imagem de pessoas ou o povo de Israel, vagueando ou errando quando se afastaram dos caminhos de Deus. Essa vagueação pode ser um período de busca por direção ou um resultado de escolhas erradas, sofrimento e lamento. Em alguns contextos, vagueações podem ser associadas a momentos de lamento e tristeza, como no caso das lamentações mencionadas em alguns livros da Bíblia. O choro, a dor e a expressão de angústia podem ser vistos como uma forma de vagueação da alma em busca do consolo. Devaneios e pensamentos dispersos. O termo também pode se referir a um estado de espírito onde a pessoa se entrega a pensamentos vagos e devaneios sem foco, objetivo definido. Exemplos bíblicos. Salmo 56, versículo 8, fala sobre Deus recolhendo as lágrimas do salmista em um odre, recipiente de couro, simbolizando que Deus acompanha e registra o sofrimento do seu povo. Deus não está parte da nossa dor. Deus não está parte ao nosso sofrimento. Vai me lembrar no capítulo 24 de Lucas, quando os discípulos desanimados, desmotivados, desconsolados, voltavam para Emaús, descia de Jerusalém para Emaús. E o Senhor se apresenta e diz, que palavras são essas que trocais pelo caminho? Por que estás tão triste? Ele, Deus, se preocupa com a nossa tristeza, com os nossos problemas, com as nossas lutas, questionamentos e dificuldades. A parábola do filho pródigo em Lucas 15, 11 a 32 ilustra a imagem de um jovem que abandona a casa do pai e vagueia por um tempo até retornar em arrependimento. Algumas passagens, as lamentações e o choro são descritos como vagueações, em meio à dor e ao sofrimento, buscando consolo e conforto no meio dos transtornos, das lutas, das dificuldades, buscando restauração. Em resumo, o termo vagueações na Bíblia pode ter diferentes nuances, desde a busca por direção e propósito até a expressão de sofrimento e tristeza, e também pode se referir a momentos de devaneio. A espiritualidade pode oferecer recursos cabíveis e viáveis para a saúde do ser humano, especialmente salutar para a saúde mental. A espiritualidade pode ter diversos efeitos psicológicos positivos em situações de estresse e medo, incluindo redução de ansiedade. A prática espiritual pode ajudar a diminuir a ansiedade, oferecendo um senso de controle e compreensão em momentos de incerteza. Apoio social. A comunidade espiritual muitas vezes fornece suporte social, que pode ser fundamental para lidar com os
ou os estressores, sentido e propósito. A espiritualidade pode ajudar a pessoa ou as pessoas a encontrar significado em experiências difíceis, o que pode aliviar o sofrimento emocional. Quarto, a práticas de relaxamento, atividades como meditação na palavra, oração e mindfulness. Mindfulness será um assunto para outro vídeo, comuns em muitas traduções espirituais. Podem reduzir tensão e promover um estado de calma. Diversas tradições espirituais podem reduzir a tensão e promover um estado de calma. A resiliência, a fé e a espiritualidade podem aumentar a resiliência, ajudando as pessoas a se recuperarem mais rapidamente de experiências traumáticas. 6. Melhora no bem-estar geral. A espiritualidade está frequentemente associada a níveis mais altos de satisfação com a vida e o bem-estar emocional. Esses efeitos podem variar de pessoas para pessoas, dependendo de sua crença, pessoais, práticas espirituais e contexto de vida. Salmos 40, de 1 a 5, nós já vimos que maravilha que o Senhor faz. É uma canção de louvor, confiança em Deus. O salmista expressa de uma maneira gloriosa e maravilhosa a sua fé e aquilo que Deus pode fazer. Ele fala, esperando, sendo resiliente, paciente, sai do lodo, sai do atoleiro, sai da lama, que o Senhor Jesus os coloca em um lugar privilegiado. Então, esse é o propósito que o Salmo 113 diz que ele levanta do monturo o mendigo, ergue o necessitado da lama e coloca para se assentar com os príncipes do seu povo. Glória a Deus, aleluia, coisa linda. Força e resiliência. A fé pode proporcionar uma força tremenda interior, permitindo que as pessoas empreendam desafios com coragem, como nós já falamos. A esperança, que é a âncora da alma, diz a Bíblia. A devoção pode oferecer esperança em meio ao desespero, lembrando que há um propósito maior e que momentos difíceis vão passar. Já falamos da comunidade do apoio, perspectiva da fé, perspectiva de caminharmos para a frente. O resumo do Salmo 40, gratidão e louvor. Somente expressa sua gratidão a Deus por ouvi-lo e livrá-lo do poço de perdição, de um atoleiro de lama. Confiança em Deus. O salmista declara que colocou a sua confiança no Senhor e não se inclinou para os arrogantes e mentirosos. Proclamação da justiça de Deus. O salmista afirma que anunciou a justiça e na congregação e não escondeu a sua graça e verdade. Não podemos esconder aquilo que o Senhor faz, não podemos esconder aquilo que o Senhor realiza, não podemos esconder aquilo que Deus está determinando na nossa vida. Ele fala, esperei com paciência, não é? Ele fala que aguardou, foi resiliente, aleluia, e disse, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim, tu és o meu amparo, o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu, no versículo 17, seu caríssimo amigo está prestando atenção, está vendo, está absorvendo esta palavra maravilhosa. Respeito é um dos valores humanos que fundamentam a vida em sociedade. Mas aí estaremos falando em um próximo vídeo, nós encerrando a 4ª parte, com esta série. Vamos falar da bibliografia que usamos. Delaglio, Débora, Resiliência e Psicologia Positiva, Interface do Risco à Proteção, Belo Horizonte, Casa do Psicólogo, 2006. Bernadette Cristina, Resiliência, O Segredo da Força Psíquica, Petrópolis Vozes, editora, 2019. Seu caríssimo, preciosíssimo e amadíssimo amigo, precisar de mais detalhes ou de análise específica, é só nos avisar nos comentários. Estaremos respondendo prazerosamente. Fica aqui o nosso carinho, fica aqui o nosso apreço, fica aqui a nossa alegria a você que está ouvindo, que está vendo, que está sendo beneficiado. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu te louvo por ter me dado graça nessa série de 4 vídeos, nesta série
de cuidando da saúde mental, mas respaldado na tua palavra, Senhor. Abençoa o meu ouvinte, o meu irmão, meu amigo, meu familiar. Guarda ele, que teu Espírito Santo possa falar em cada coração e possa ajudá-lo a sair dos transtornos, a vencer, Senhor, as vicissitudes, as intempéries e as agruras. Não marque as suas vidas, mas eles sejam exitosos em ti e sejam abençoados. Entre com providência em cada lar, em todas as áreas que necessitarem, em nome de Jesus. Nós te louvamos e agradecemos, Deus Santo. Amém.